Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Catarina e esse talvez seja o vídeo mais difícil do canal até agora, porque eu vou eleger, nesse momento, qual foi a minha melhor leitura do ano. E para essa difícil missão, eu selecionei 7 potenciais candidatos à melhor leitura do ano. Tem mais 2 que eu li no Kindle, por isso que não estão aqui. Mas vamos lá. Eu diria que em sétimo lugar, nessa minha lista, nesse meu ranking, estaria Senhor das Moscas. Que, enfim, é aquele livro com uma história que ela já é bem conhecida, que é quando um grupo de garotos britânicos, eles acabam ficando numa ilha, caindo numa ilha, e eles acabam montando ali uma mini sociedade. E nessa sociedade, a princípio, eles são super organizados, super ordenados, eles elegem um líder. Porém, em determinado momento, essa liderança é questionada, então surge um outro menino que cria seu próprio bando com suas próprias regras. E o que eu achei muito legal desse livro foi trazer aquela discussão sobre qual é a natureza do ser humano, né? Segundo a abordagem do autor do livro, o homem é lobo do homem, né? Então aquela abordagem bem hobbesiana, né? Então que a nossa natureza ela é selvagem, egoísta, né? E foi um livro que me chocou muito, porque simplesmente você está vendo ali crianças cometendo atrocidades e sendo absolutamente violentas e sanguinárias. E foi um livro que eu tinha muita curiosidade de ler, confesso para vocês que fazia muito tempo que já estava na minha TBR, mas eu acabava sempre deixando para depois, e, enfim. Eu gostei muito dessa leitura, eu acho que é um livro bem difícil de ser lido, porque ele toca em alguns assuntos sensíveis, mas eu gostei bastante dessa leitura e por isso que ele está nesse vídeo aqui. Um outro livro que eu gostei muito de ler também foi Jane Eyre. Eu li nessa edição da Pencal. Não é a melhor para ler, inclusive eu já gravei vídeos sobre Jane Eyre aqui no canal e lá eu recomendo uma edição melhor. Mas enfim, eu comprei essa da Pencal, foi bem baratinha, ela veio num box com mais 3 livros das Irmãs Brontë. E esse é um romance de formação. E, gente, eu particularmente gosto muito de romance de formação. Gosto de ver a personagem crescer e amadurecer. E com Jane Eyre não é diferente. Ela é uma personagem muito carismática. Ela tá sozinha no mundo, né? Ela é órfã. E ela simplesmente quer fazer a vida dela de forma independente, né? Sem necessariamente precisar de um marido, né? E esse é um livro do século XIX. Então, assim, isso já era bem progressista para a época. Tanto é que existe um debate, né, sobre se Jane Eyre é considerado um livro feminista ou não. Na minha leitura, não é um livro feminista, porque ela é muito cristã ainda, ela é muito conservadora em alguns aspectos. Mas foi um livro que eu gostei muito de acompanhar a jornada dela, né, de ver essa personagem crescer. E principalmente porque Jane Eyre, se eu não me engano, ele é um dos primeiros livros onde aparece a personagem da louca do sótão. E é muito interessante ver essa personagem aqui também. Então, esse é um livro que eu gostei muito de ler. Ele é um pequeno calhamaço, ele tem um pouco mais de 500 páginas. E se você quer se aventurar nos clássicos, eu acho que essa é uma boa porta de entrada. E é por isso que Jane Eyre está no meu sexto lugar. A partir de agora já vai ficando difícil eleger os livros, né? O próximo livro é um que é bastante polêmico, mas é 100 Anos de Solidão. Esse aqui, gente, eu tive que ler com estratégia, porque eu li ele e, em paralelo, eu fui assistindo a série da Netflix, né, a parte 1 da série. Porque esse livro aqui, a dificuldade dele está em várias personagens terem o mesmo nome. São da mesma família e terem o mesmo nome. Então, meio que dá uma confundida aqui de quem é quem, se é qual geração que a gente está falando. E não só os nomes se repetem, mas os erros também se repetem. Tem as questões polêmicas aqui que envolvem relacionamento entre maiores e menores de idade e tudo mais. Mas esse foi um livro que a leitura dele em si não me instigou tanto. Mas o que eu mais gostei nele foi ter feito a pesquisa, porque esse livro ele resgata vários momentos, né, da América Latina. Vários momentos históricos da América Latina. Então, ter feito essa pesquisa foi o que tornou esse livro interessante para mim.
Então, para mim, os Buendia, eles meio que foram um pano de fundo para que eu conhecesse um pouco mais sobre a Colômbia, né? Então, esse livro aqui, ele entrou nesse ranking também porque eu tinha muita curiosidade de ler, eu nunca tinha lido nada do Gabriel Garcia Marques. Foi meu primeiro contato com a leitura, com a literatura dele. E realismo mágico é algo que eu gosto de ler, assim, algo que me encanta, que me fascina. Então, eu achei que foi uma boa experiência. Mas é aquilo, se você for ler, leia, né, feito eu fiz, assistindo junto a série para poder fixar melhor quem são os personagens e vá fazendo a sua pesquisa em paralelo também. Em quarto lugar, nesse meu ranking, é um clássico nacional, O Meu Pé de Laranja Lima. Eu acho que esse livro ele é obrigatório em algumas escolas, assim. Não foi obrigatório na escola que eu estudei, por isso que eu só li agora. E é um livro muito bonito, muito encantador, muito tocante. Aqui nós vamos conhecendo o Zezé, que ele é um dos meninos que, enfim, ele é uma das, sei lá, 4, 5 crianças, assim, dos pais dele. Então ele é meio que ali do meio, assim. E ele é um menino meio escanteado pela família. Assim, ninguém se importa muito com ele. E ele é muito criativo, muito imaginativo, mas também muito aprontão na mesma medida. E essas travessuras dele, os pais reprimem com muita violência também. Então, é um retrato, né, assim, de como a infância era vista, né, no Brasil da década de 60. Então, esse é um livro muito encantador. Ele é muito triste também, então, se você for ler, já prepare o lenço, porque vai te arrancar lágrimas. Eu não sou uma pessoa de chorar lendo, mas esse daqui me arrancou lágrimas. E ele vai construindo uma amizade muito bonita com o Pé de Laranja Lima, mas também com outro personagem que vai surgindo aqui, que é o Portuga. Então ele é um menino muito encantador e que você, a cada página, torce por ele, sabe? É meio difícil assim, você ter raiva dele, porque ele é só uma criança incompreendida no mundo. Então, por isso que esse livro aqui ganhou meu coração e eu recomendo fortemente que você leia. Um outro livro, terceiro lugar aqui no meu ranking, é o Coisa de Rico, do Michel Alconforado. Esse daqui, eu acho que 2025 foi o ano do Michel, porque, nossa, eu vi o Michel em vários podcasts, vários vídeos no YouTube, dando entrevista, enfim, falando do livro dele e também falando de outros assuntos, porque o Michel Alconforado é antropólogo. E basicamente aqui nesse livro nós vamos conhecendo como foi o processo de pesquisa dele. Então nós vamos acompanhando as dificuldades que ele teve para chegar nesses ricos, como é que ele fazia, né, para abordar os ricos, como é que ele entendeu as regras não escritas de códigos, né, de interação entre os ricos. Ricos, e aí quando eu falo ricos são antigos ricos e novos ricos. Né? Então é um livro bastante interessante porque tem a parte mais de entretenimento, né, que ele vai contando alguns causos aqui, mas também tem muita metodologia de pesquisa. Então, é um livro que ele é fluido no sentido de que você tem os causos, mas também tem a metodologia de pesquisa de uma maneira em sequência. Não é aquele negócio tipo, até aqui é o caos e a partir daqui é a teoria. Não. É tudo junto e fluido. Então, foi um livro que eu gostei muito por isso, assim. E se você está pensando em ler um livro de antropologia, de teoria social, eu acho que essa é uma boa oportunidade, porque é um livro de leitura muito simples, não tem aquele academiquez complicado, nada disso. E é um livro que ele nos dá muitas respostas, assim, e ele me fez pensar muitas coisas também. Então é um livro que eu recomendo para todo mundo, ele é muito interessante, ele é curto, tem 200 páginas. Então foi um livro que eu gostei muito de ter lido. E agora, em segundo lugar, eu diria que o meu segundo livro favorito do ano foi o Noites Brancas, do Dostoiévski. E o motivo para isso é que foi a porta de entrada que eu escolhi para a literatura russa. Mas não só literatura russa, porque eu já tinha lido, né, uns livros russos antes, mas foi minha porta de entrada para Dostoiévski, que ele é um autor que, por algum motivo, eu acreditei que era muito difícil de ler. E, no entanto, Noites Brancas é uma novela e é muito encantadora. Você vai conhecer a história do sonhador, em que ele vai encontrando ali a Nastenka nas noites brancas de São Petersburgo, e eles vão interagindo, eles vão se conhecendo. Então é um livro muito bonito, assim, muito
envolvente até, eu diria. Então, é um livro romântico, romântico mesmo, que tem aquela fatalidade, todo aquele trágico e sentimento ao limite. E foi um livro que eu gostei muito de ter lido, um livro que realmente me envolveu, sabe? Um livro que eu fiquei pensando nele por vários dias após a leitura. Então, eu gostei muito, muito mesmo. E agora chegou a hora do meu livro preferido do ano. E se você ainda não deixou o like nesse vídeo, faça o favor de deixar o like. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito. E agora, sim, é o momento do meu livro preferido do ano. E não tinha como ser outro, porque Pantaleão e as Visitadoras é um livro que, para mim, ele é completo. Ele entrega entretenimento, ele entrega informação e, principalmente, ele é aquele livro que fica contigo após a leitura. Eu gosto muito de livros assim, livros que não terminam após a última página. Então, Pantaleão e as Visitadoras é a história do Capitão Pantaleão, que ele recebe uma missão secreta de instalar um serviço na Amazônia peruana, porque os soldados estão assediando mulheres locais. E aí, para tentar resolver esse problema, o Pantaleão é incumbido de criar o serviço de visitadoras. Visitadoras são profissionais do sexo. Só que ele é um cara metódico e organizado. Então, ele torna esse empreendimento super eficiente. Então, ele pensa em tudo. Ele pensa na logística, ele pensa em quem serão as visitadoras. Existe ali um controle de saúde, existe ali o tempo de cada sessão para poder organizar, porque são poucas visitadoras para muitos soldados. Então, a princípio, ele também só vai atender os soldados de mais baixas patentes. Então, assim, é muito engraçado ver como o Pantaleão ele leva essa missão a sério. E ele escreve, né, os relatórios com muita seriedade para os seus superiores. E o mais engraçado de tudo é que foi baseado numa história real. Então, foi meu primeiro contato com Mário Vargas Llosa também. E eu acho que não poderia ter sido outro, assim. Eu amei esse livro. Eu panfleto ele para todo mundo, porque é um livro inteligente, divertido e absurdo ao mesmo tempo. Gosto muito desse livro e eu recomendo fortemente que você leia, assim, se você encontrar ele, principalmente se encontrar em sebo, porque se você procurar ele novo, ele está bem mais caro agora. Mas procurando em sebo, acho que você encontra por um preço bem acessível. E enfim, pessoal, essas foram as minhas 7 melhores leituras do ano. Estou muito satisfeita, acho que 2025 foi um ano de boas leituras. E me conta aqui nos comentários, assim, se você fosse fazer o seu top 7, que livros estariam nele? Coloca aqui nos comentários que eu quero saber. Até o próximo vídeo. Tchau!